Olá, queridos alunos, queridas alunas. Professor Marcelo mais uma vez aqui com vocês para continuar aí a nossa sequência de concordância verbal. Chegamos na parte 3, ou seja, relativo ao exercício 3 da apostila. Aula super rapidinha, super facinho, tá bom? Agora a gente tem essas microaulas aí rápidas em comparação com aquelas aulas gigantescas, tá? Porque são tópicos bem curtinhos, bem rapidinhos, beleza? O que a gente vai tratar aqui na aula de hoje? Do sujeito composto, por mais que pareça um trocadilho imbecil, algumas pessoas dizem, composto, eu já ouvi um monte dessas piadinhas, professor, não é engraçadinho você pensar que sujeito composto é o sujeito que é o dono do posto. Muito bem, não tem nada a ver isso, piadinha sem graça, então já pus aqui para ninguém ousarem fazer essa piada bobinha. Essa aqui é mais bonitinha. Por que essa aqui é mais bonitinha? O que é o sujeito composto? A gente viu, né? Nós vimos na semana passada o sujeito simples, que era o cara que tinha um núcleo só dentro do sujeito. Sujeito composto, o professor está mostrando aqui, o casalzinho, né? Os irmãozinhos gêmeos aqui bonitinho, não sei o que. Isso. Sujeito composto, nada mais, nada menos do que é aquele sujeito que apresenta dois ou mais núcleos. Então, na semana passada, a gente estava achando o núcleo do sujeito, era um núcleo só, e fazia concordância com esse cara. Tá, e quando o sujeito tiver mais de um núcleo? Se tiver 2, 3, 15 núcleos, a gente vai chamar de sujeito composto. Então, aqui um exemplo: Pedro e João vivem em Extrema. Pedro e João, Pedro, núcleo 1, João, núcleo 2, vivem em Extrema. O aluno, vírgula, a aluna e a professora chegaram. Outro exemplo de sujeito composto. Quem chegaram? O aluno, a aluna e a professora. Três núcleozinhos aí. Tá. Qual é a regra base para concordar? Não sei se vocês observaram ali, mas tem uma regrinha super tranquila para nunca errar isso aqui na vida. Sujeito composto, o verbo fica no plural. Essa é a regra base, essa é a regra que nunca está errada. Vamos conferir? Ó, Pedro e João vivem em Extrema. Vamos achar o sujeito? Pergunta, né? Quem vivem em Extrema? Pedro e João. Ah, como que eu vou saber que é sujeito composto, professor? Analisa ali, tem uma dica, né? Esse E, ele liga um núcleo e o outro. Então, quando o sujeito tiver esse E ligando um núcleo ao outro, ou vírgula, como é o caso da frase de baixo, você vai ver que esses núcleos estão se somando, né? Diferente lá da aula da semana passada, que a gente tinha aquele sujeito enorme, e dentro daquele sujeito enorme a gente achava o núcleo, a palavra mais importante. No sujeito composto, você tem, se fosse, voltando para o exercício da semana passada, você teria duas palavras no mesmo nível de importância dentro do sujeito, que é o caso aqui do nosso sujeito composto com uma frase curtinha, ó, Pedro e João. Eu não posso só falar que Pedro é o núcleo, ou só falar que o João é o núcleo. Os dois são o núcleo. Se eu tirar tanto o Pedro ou tirar o João dessa frase, eu acabo tendo um problema aí. A frase vai ficar sem sentido. Ó, Pedro e vive em Extrema, João vive em Extrema e João vive em Extrema. Ficou esquisito. Então, a regra, assim, a primeira dica para achar o sujeito composto é você analisar esse E. Esse E vai te dar essa grande sacada de que é o sujeito composto, tá? Ou a vírgula aí dentro do sujeito, você já vai ficando meio ligeiro ali. Ah, e a segunda grande dica, né? Você pergunta por verbo. Quem vive em Extrema, né? Como é que funciona isso daí? Tá bom? Tranquilo? Então, a regra base aí do sujeito composto é o verbo ficar no plural. Ó, o aluno, a aluna e a professora chegaram. O verbo está no plural. Eu estou somando, né? É o aluno mais a aluna mais a professora. Vou trocar por elas, vou trocar por eles. Pedro e João, ele mais ele. Eles vivem em Extrema. Por isso, o verbo fica no plural. Olha que negócio fácil, hein? Tranquilo, né? Professor, e se o verbo está antes do sujeito? Olha só, muda nada. Primeiro, muda nada. Faltaram Pedro e João. Lembra, lembra, lembra. Corrigindo o exercício lá na aula anterior. Tinha aquele negócio do sobrou 10 reais ou sobraram 10 reais.
Lembra que era sujeito simples e eu estava fazendo a concordância com R$ 10 e eu falei que quando o verbo vem antes, normalmente a gente tende a errar. E por que que a gente tende a errar? Porque você ignora que é plural, fica mais bonitinho deixar no sobrou, né, no singular. Então, muito, muito, muito cuidado com isso. Ah, bate o olho e faz a pergunta de novo. Ó. Quem faltaram? Você vai ver que a resposta é Pedro e João. Na semana passada a gente falou o que sobrou, né? 10 minutos. 10 minutos é plural, então sobraram 10 minutos. Aqui é o mesmo raciocínio. Ó. Quem faltaram? Pedro e João. Pedro e João. Pedro mais João, né? Sujeito composto é sujeito composto. Verbo fica no plural? Verbo fica no plural. Então faltaram Pedro e João. Chegaram o aluno, a aluna e a professora. Mesmo esquema. Quem chegaram? O aluno, a aluna e a professora. Sujeito composto, professor? Sujeito composto. Sem problemas, tudo tranquilo. Verbo no plural com sujeito composto sempre está certo. Mas a nossa querida gramática deixa a gente fazer algo muito interessante, que é fazer a concordância quando o sujeito composto e com o verbo antes do sujeito. Então, peraí, tem que ter essas duas características. Vamos lá. Primeira, sujeito composto. Segunda, obrigatoriamente o verbo está antes do sujeito. Você pode, se quiser, fazer a concordância somente com o núcleo mais próximo dele. O que é fazer essa concordância somente com o núcleo mais próximo dele? Dá uma olhada. Eu posso colocar uma frase, faltou Pedro e João. Posso colocar uma frase dessa, professor? Pode. Ah, então eu posso falar lá, sobrou 10 minutos. Não. Por que você não pode falar que sobrou 10 minutos? Porque só tem um núcleo, é sujeito simples. Quando só tem um núcleo, é sujeito simples, não tem alteração da regra. Concorda com o núcleo. Núcleo é minutos, sobraram 10 minutos e acabou. Sobrou 1 minuto, se o núcleo fosse singular. Como o núcleo é plural, sobraram 10 minutos. Beleza? Então, acabou, não tem o que fazer. Só isso daí dá para a gente utilizar com sujeito simples. No sujeito composto, há essa exceção. Digamos, se você não quiser usar esse tipo de concordância, você não é obrigado a usar. Mas há essa possibilidade de que você faça a concordância somente com o núcleo mais próximo do verbo, quando o verbo estiver antes do sujeito composto. Então, poderia falar, faltou Pedro e João. É bizarro? É. É esquisito? É. Eu não vou usar isso na minha vida, professor. Se você quiser, não precisa usar. Mas você não pode dizer que esta frase está errada. É esse o problema. Então, faltou Pedro e João é uma frase correta também. Pode ver que eu coloquei faltou Pedro e João ou faltaram Pedro e João. Você pode continuar usando faltaram Pedro e João. O verbo no plural nunca vai estar errado. Tá? O verbo aí, quando você deixar ele no singular, tentando concordar só com o primeiro núcleo, só pode ser utilizado se ele estiver antes, né, do sujeito composto e se esse primeiro núcleo aí for no singular. Tá? O cara que estiver mais próximo dele for no singular. Ó, chegou o aluno, a aluna e a professora. Pode fazer uma frase dessa? Posso. Vamos tentar analisar se as duas coisas estão aí? Os dois fatores estão aí? Primeiro fator, verbo antes do sujeito composto. Tá. Segundo fator, o primeiro núcleo está no singular. Chegou o aluno. Aluno é o primeiro núcleo, é o que está mais próximo aí do verbo, está no singular, está no singular. Posso deixar assim. Devo deixar assim? No mundo real, não. Vão achar que você errou. Eu usaria o de baixo. Chegaram o aluno, a aluna e a professora e nunca vai estar errado. Fácil, né? Tá? Então, assim, no exercício vocês vão perceber na apostila que, depois a gente vai corrigir, que é essa possibilidade de colocar os dois. Quem está pensando aí em fazer concurso, isso aqui é um tipo de questão comum, tá? Que tem esse tipo de pergunta, se qual que está correto, se é faltou ou faltaram, se pode usar as duas formas, enfim, eles colocam algumas situações que vocês têm que fazer análise. Deixei bonitinho aqui, ó, certinho, olha só, para mostrar, né, que o faltou está só concordando com Pedro e o chegou está concordando com o aluno. Tudo bem? Cuidado, cuidado, cuidado. Qual o cuidado que nós devemos ter, professor? Se o núcleo mais próximo estiver no plural, obviamente
que eu não tenho mais nenhuma possibilidade a não ser deixar o verbo no plural. Raciocinem comigo, logicamente. Uma das possibilidades do sujeito composto é deixar o verbo no plural. Pum, nunca está errado. Beleza. Quando eu quero fazer uma graçola, né, quero fazer uma brincadeira com a gramática, ela permite, quando o verbo está antes do sujeito composto, tá, que eu faça a concordância somente com o núcleo mais próximo. Se ele estiver no singular, eu crio duas opções. Eu posso deixar o verbo no plural, que é a regra infalível, ou deixo o verbo no singular, concordando só com esse primeiro núcleo. Beleza, foi o que a gente viu no slide anterior. Mas e se este primeiro núcleo estiver no plural? O que eu faço? Simples. Só vai deixar o verbo no plural. Por que eu só vou deixar o verbo no plural? Repara aqui comigo, ó. Quem faltaram? 2 alunos e uma aluna. O núcleo mais próximo aí, 2 alunos, né? Vamos pensar nesse todo aí, está no plural. Logo, o que eu tenho que fazer? Só posso deixar o verbo no plural. Não tem outra opção. Não tem o que fazer, tá? Então, faltaram 2 alunos. Aqui, se você colocar faltou 2 alunos, você errou. É a única possibilidade de estar errado, tá? De ter erro nisso daqui é isso. É você colocar o singular aí. Faltou 2 alunos. Opa, errou. Faltaram 2 alunos e não há possibilidade. Se eu invertesse a frase, tudo bem. O que é inverter a frase? Trocar 2 alunos e uma aluna. Trocar essa ordem. Eu poderia colocar faltou uma aluna e 2 alunos ou faltaram uma aluna e 2 alunos. Tá? Eu invertendo a ordem do núcleo, isso altera a regra aqui. Tudo bem? Mas do jeito que está aqui, o primeiro núcleo está no plural, só pode ser faltaram, só pode ser o verbo no plural. Assim como a frase de baixo, ó. Eu deixei o primeiro núcleo no plural. Os alunos está no plural. Se os alunos está no plural e é o primeiro núcleo aqui, né, do sujeito composto, não há outra possibilidade a não ser colocar aqui chegaram os alunos. Ah, eu quero escrever chegou. Então arruma a frase. Chegou a aluna, vírgula, os alunos e a professora. Então você muda a ordem aqui do nosso querido núcleo, tá? Você altera aí a sequência. Do jeito aqui, só há a possibilidade do chegaram, do plural. Tudo bem? Então, percebeu como o verbo no plural, se você optar sempre pelo verbo no plural, no sujeito composto, você não erra nunca? Se você chegar agora, acabou aqui, for lá para o exercício e grifar todos os plurais, no exercício de sujeito composto, você acertou todos eles. Que maravilha, hein? Sabia que você ia entender, sabia que você ia gostar. Sem musiquinha, sem nada, porque tá chegando aí semana de atividade avaliativa, né? Então, vamos deixar aí vocês concentrados, tá bom? É isso. Força, bora para os exercícios. Até a próxima. Fui!